Oi, nesse vídeo a gente continua a nossa maratona da segunda temporada de Doctor Who com o episódio The Idiot's Lantern. É o episódio escrito pelo Mark Gatiss. É um dos episódios dele que eu mais acho legais, assim como o episódio que ele escreveu na primeira temporada, aquele do Charles Dickens. Esse episódio também é muito legal. É um episódio simples, básico, que vem depois daquela grandiosa apresentação do Cybermen, né, nessa segunda temporada, a apresentação do Cybermen em Doctor Who. Então é algo que serve também um pouco para abaixar os ânimos depois de um episódio grandioso, mas mesmo assim é um episódio que a gente pode relacionar muito com essa sequência de episódios que falam sobre a tecnologia. No episódio do Cybermen, a gente viu eles falando sobre uma tecnologia do futuro, uma tecnologia de outro universo. Já aqui a gente vê o Doutor e a Rose indo para o passado, né? Eles estavam tentando ir para Nova York e acabaram se metendo em Londres, como sempre, e eles falam muito sobre a tecnologia do passado, que era a televisão. E aqui nesse episódio é especificamente a coroação da rainha da Inglaterra, né? E tudo o que tem a ver com essa coroação. Então naquela época, é bom a gente fazer um histórico, é que a TV ainda era uma coisa muito nova, as coisas ainda estavam acontecendo, o pessoal estava acostumado com rádio, e aí vem a televisão, e nesse episódio em específico a televisão foi espalhada rapidamente por aquela entidade, né, que queria se alimentar para poder se libertar e, enfim, dominar o mundo como sempre em Doctor Who. E essa entidade então estava fazendo com que a televisão roubasse as faces das pessoas, e com isso ela ia se alimentar da energia dessas pessoas. É uma relação super legal dessa coisa a TV rouba a alma, a TV, enfim, manipula os seus pensamentos. Era mais ou menos isso que eles estavam tentando relacionar com esse episódio. E a gente vê na forma do monstro como isso acontece. Na minha opinião, é muito melhor, muito mais interessante a gente ver essas críticas à tecnologia quando elas já passaram. Primeiro, a crítica muito mais engraçada no episódio, vira quase uma sátira das críticas, e quando a gente faz isso muito no presente, por exemplo, teve o episódio de Doctor Who que era sobre o Wi-Fi, né, na 7ª temporada, e é um episódio que praticamente é meio que uma cópia desse aqui. É super parecido, todo o conceito dele é praticamente igual. Então o Steven Moffat fez isso naquele episódio da 7ª temporada. Então eles fazem essa relação que tem essa crítica, mas no caso desse episódio do passado, a crítica para mim é muito mais interessante do que o Moffat fazendo a crítica sobre o Wi-Fi, porque a gente sabe que não necessariamente se você clicar na rede da internet você vai ser absorvido pela rede da internet. Então é um episódio que ele dá uma acalmada nos ânimos, ele é super simples, é aquele Doctor Who básico também, que você tem a ameaça, o Doutor e a Rose vão atrás. Nesse caso a Rose acaba se metendo numa furada ali com essa entidade do Magpie, né, que é o cara que estava vendendo as televisões, e depois esse Magpie vira uma referência em Doctor Who em vários episódios, tem até na 9ª temporada, com a guitarra do Doutor e o amplificador do Doutor é feito pelo Magpie, então vira uma piada interna de Doctor Who, mas aqui a gente tem um episódio de investigação, o Doutor tem que investigar o que está acontecendo, e aí tem toda essa relação também da família britânica básica lá naquela época, aquele pai tentando ser o mandão, mas na verdade escondendo por trás todas as inseguranças que ele tinha. Então é um episódio que fala muito sobre a época que ele aconteceu e traz essa ideia da televisão, que as pessoas tinham muito essa coisa da informação falsa, assim como a gente tem hoje em dia a informação de dizer a TV vai roubar seu cérebro, a TV vai modificar você, não sei o quê. E esse episódio faz uma sátira disso. Muito disso acontece hoje em dia com outras coisas, que é aquilo, né? O desconhecido. O desconhecido incomoda e as pessoas não têm interesse em mudança, até o momento que a mudança é apresentada a elas e elas percebem que não é uma coisa tão assustadora assim. É um episódio que brinca com tudo isso, eu acho super legal. Aquela entidade também é bem interessante no episódio. É um episódio no geral que é muito legal, e todo o lugar que ele se passa
a época que ele se passa, me faz ter um interesse nesse episódio muito maior. Então é um episódio básico de Doctor Who, aquele episódio mais filler, que você tem depois de um episódio duplo do Cyberman, e ele tá aí entre meio, né? Os episódios do Cyberman e os episódios seguintes, que também são os episódios do Diabo, que eu vou falar no próximo vídeo. Então é um episódio mais básico aqui no meio. Mas mesmo assim não é um episódio chato. A gente tem essa temporada que vem com vários episódios mornos, assim. E esse é um desses episódios que fica aí mais cozinhando em banho-maria. Ele não ferve, mas também não é água gelada. Então ele fica aí no meio e de uma temporada que é bem regular, mas eu vou falar mais sobre isso no futuro. Mas é isso, eu acho, sobre esse episódio. Episódio básico do Mark Gatiss. O Mark Gatiss sabe fazer coisas mais históricas. Eu acho que ele cresce bastante quando ele fala sobre o passado, porque ele tem uma compreensão maior sobre esses tempos do passado. Então o episódio anterior da primeira temporada que ele escreveu também, são 2 episódios bons que são bem divertidos de assistir. Mas é isso, pode dizer nos comentários o que você acha dele. Eu te espero no próximo vídeo e até mais.